Canal Histórias Bíblicas apresenta Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Para tratar do cenário do nascimento de Sansão, temos que entender que Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazireu e foi escolhido por Deus para cumprir sua obra em Israel, e foi-lhe dada uma força extraordinária para realizá-la. O livro dos Juízes contém a história de sua vida. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. Neste ponto, o autor nos apresenta um homem chamado Manoá, cuja esposa não conseguia conceber. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Juízes 13:2. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13:3. Este é um evento único que aconteceu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Este menino prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto de Nazireu. Esse voto é explicado em Números. Números 6:1-5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz na vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Isso significa que ele não podia beber vinho ou cerveja e não podia cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja durante a gravidez, nem comer nada impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como um nazireu ainda no ventre. Apesar do anjo, o visitante celestial, estar falando diretamente com ela, a mulher foi até o marido e contou-lhe o que havia acontecido. Juízes 13:8-14. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem a que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Manoá provavelmente o confundiu com um mero homem enviado do Senhor e disse: Por favor, fique aqui e prepararemos um cabrito para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Seria mais apropriado que o casal oferecesse um holocausto. Quando Manoá colocou o holocausto sobre uma pedra, conforme solicitado, o visitante fez algo milagroso. Ele subiu na chama e subiu no céu. Ao vê-lo, Manoá e sua esposa caíram de cara no chão. De repente, Manoá ficou apavorado e disse: Com certeza vamos morrer porque vimos Deus. Ele, com razão, comparou o anjo do Senhor com Deus. Juízes 13:19-24. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor.
E disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Sansão tomou algumas decisões questionáveis na vida de um homem que havia sido escolhido para o serviço de Deus desde o nascimento, provando que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesmo. Sansão desceu a Timna e viu uma jovem filisteia. Lá, ele disse a seus pais que queria se casar com ela. Seus pais tentaram colocar sabedoria em sua vida, dizendo-lhe que ele não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas eles não sabiam que o interesse dele por essa mulher em particular vinha do Senhor e queria que os filisteus oferecessem uma oportunidade para um confronto. Juízes 14, 1, 4. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi atacado por um jovem leão em sua jornada para Timna, onde sua noiva seria habitada. O Espírito do Senhor veio sobre ele ferozmente e ele despedaçou o leão com as próprias mãos. Esta foi uma forte indicação de que ele havia sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Juízes 14, 5, 7. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém, nem a seu pai nem a sua mãe deram a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Sansão escolheu propor um enigma para os filisteus em um banquete que provavelmente deveria funcionar como uma festa de noivado. O prêmio por responder o enigma em uma semana seria 30 mudas de roupa. Nos dias bíblicos, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Sansão, pensando em sua morte recente e que a acompanhava, exclamou: do comedor saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. Juízes 14, 10, 14. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Os filisteus ficaram furiosos quando não conseguiram entender o que aquilo significava. Os homens ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era um deles, e sua família, a menos que ela conseguisse que Sansão lhe revelasse a resposta e a compartilhasse com eles. Assustada, ela chorou na frente de Sansão por 7 dias, e finalmente ele não aguentou mais porque ela o importunava tanto. Como resultado, ele revelou a solução para ela. Mais tarde, quando os homens filisteus suspeitavam da resposta, Sansão soube como eles a obtiveram. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas roupas a esses homens para manter o acordo que havia feito. Ele voltou para casa depois disso, mas não com sua esposa. Depois de algum tempo, Sansão trouxe mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar a esposa, mas o pai dela não o deixava entrar no quarto dela. Ele a havia dado a outro homem porque presumiu que Sansão não estava feliz com ela. Ele destruiu suas plantações, pegando 300 raposas, amarrando suas caudas com cordas e tochas, incendiando-as,
e soltando-as em seus campos. Juízes 15, 1 e 5. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, e disse-lhe seu pai: Por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou a cauda com cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas e os olivais. Juízes 15, 6 e 8. Então perguntaram os filisteus: Quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Então lhes disse Sansão: É assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas, juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Os filisteus sitiaram uma aldeia em Judá para pagar Sansão, enquanto ele se escondia em uma caverna para pacificar os filisteus. 30 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele havia trazido problemas para eles ao irritar os opressores filisteus. Vejam só a ironia. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em acompanhá-los somente depois que eles prometeram não matá-los. Juízes 15, 12 e 13. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Esta foi uma má notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor caia do céu sobre alguém com quem está lutando. Os inimigos de Sansão estavam em menor número porque ele foi fortalecido pelo Espírito de Deus. Dada sua força, as cordas usadas para prendê-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma queixada de burro e a usou para matar 1000 homens. Ele foi capaz de realizar o que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, 14 e 15. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e a estendeu à sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Depois de terminar seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou com muita sede e clamou ao Senhor. O Senhor graciosamente respondeu, restaurando seu vigor, criando uma fonte ali. Foi apelidado de fonte daquele que clama por Sansão. E ele julgou Israel por 20 anos. Juízes 15, 18, 20. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu desse esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por uma atividade milagrosa. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta às circunstâncias específicas. Desde a época do Novo Testamento, entretanto, o Espírito do Senhor veio habitar em cada crente. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que do lado da cruz a presença sobrenatural de Deus não está relacionada ao Espírito vindo sobre os crentes, mas a plenitude do Espírito operando dentro de nós.
O Espírito veio poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. Este mesmo Espírito ainda está conosco hoje. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, estamos tão preocupados em viver a vida de acordo com as regras do mundo que nos esquecemos de reconhecer sua presença em nossas vidas. Devemos, por outro lado, ser cheios do Espírito, o que implica essencialmente viver sob sua autoridade. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão tornaram-se ainda mais preocupantes neste ponto da narrativa. Sansão foi para Gaza, onde viu prostituta e foi para a cama com ela. Agora, por anos, o povo de Israel se prostituiu com outros deuses. Juízes 2, versículo 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Mas eles não o fizeram. Então, eles se comprometeram descaradamente com a cultura circundante e traíram o Senhor. E nessa fase de sua vida, Sansão, o líder, estava vivendo abertamente de uma forma que refletia o que Israel vinha fazendo. Essa tendência seria sua ruína. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o tinham encurralado. Eles guardavam a saída da cidade, mas quando Sansão estava pronto para sair, ele simplesmente segurou as portas do portão da cidade junto com as duas ombreiras do portão e puxou-as para fora, como um tranca e tudo. Ele os colocou sobre os ombros e os levou ao topo da montanha com vista para Hebrom. Você ou eu não poderíamos carregar essas portas maciças. Essa cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus e do que estava fazendo, Deus não havia deixado. Ainda Sansão estava decaindo quando Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou por ela. Em Juízes 16, versículo 1 a 4. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Não está claro se Dalila era uma mulher filisteia, mas sua lealdade estava com eles em sua prata. Os líderes filisteus pediram a ela que persuadisse Sansão a lhe contar de onde vinha sua grande força para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo indefeso. Eles prometeram a ela muito dinheiro por sua ajuda. Juízes 16, versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. 3 vezes Dalila tentou descobrir seu segredo, enquanto os filisteus esperavam para emboscá-lo. Cada vez Sansão contava a ela uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela constantemente o desgastou. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão já havia feito, quando ela o traiu para os filisteus. Ela implorou: como você pode dizer eu te amo quando o seu coração não está comigo? Juízes 16, versículos 6 a 14. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e como que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e o amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse:
Se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com o que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou de seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Ela também o acusou de zombar dela. Claro, ela não iria armar para ele assim se ela realmente o amasse. Ele finalmente contou a ela toda a verdade porque ela o importunava dia após dia até que ele se cansasse. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia força e se tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16, versículo 15 a 17. Então ela lhe disse: Como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila não era de perder tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E porque os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e trouxeram a prata, ela estava livre para ficar com o dinheiro sujo enquanto a ação era feita. Uma vez que Sansão ficou indefeso, lemos essas palavras tristes e lamentáveis quando ele acordou de seu sono. Ele disse: Eu escapei como fiz antes e me livrarei, mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila sobre sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Esta é a prova de que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um alto preço por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram arrancados, ele foi algemado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus assumiram o comando de todos os seus movimentos. Isso serve como um lembrete de que, quando Deus é afastado, Satanás assume o controle da questão. Juízes 16, versículos 18 e 22. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor não se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Temos a sensação aqui de que Deus ainda não tinha se afastado totalmente de Sansão, porque precisamos saber que seu cabelo, que era a fonte de seu poder, começou a crescer. O retorno de seu cabelo era um símbolo externo de que ele estava interiormente arrependido em voltar para Deus. Seu arrependimento se tornaria aparente em sua própria oração ao Senhor. Para capturar toda a sua atenção, Deus às vezes precisa levá-lo o mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, seu cabelo começou a crescer. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagã. Enquanto Sansão esmagava grãos na prisão, todos se regozijavam porque sua divindade havia entregado seu inimigo a eles. Em sua reunião, os filisteus estavam alegres. Eles convocaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre os pilares do templo. Eles estão se colocando em posição de falhar ao fazer isso. O templo estava lotado e provavelmente havia 3.000 pessoas.
Reconhecendo isso, Sansão implorou a Deus pela última vez que o capacitasse para que pudesse derrubar o telhado dos filisteus sobre eles. Ele empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e toda a população. Juízes 16, versículos 23 a 28. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Assim Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que no resto de seus dias. Sansão infelizmente sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e, mesmo assim, tomou más decisões. Em Hebreus 11, versículos 32 a 33, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Hebreus 11, 32 e 33. Sansão é mencionado no Salão da Fé, junto com outros heróis do Antigo Testamento, e todo o coração deve se encher de esperança como resultado dessa inclusão. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa: acreditava que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, vamos confiar em Deus, submeter-nos à sua vontade para as nossas vidas e dar-lhe tudo o que temos.